No entanto, não é, como eu disse, para se perder, mas ela sai para se encontrar. Se ela sai para se encontrar, ela precisa ter um conteúdo, né? Qual é o conteúdo, né, da igreja que sai para se encontrar? Então, o conteúdo é o evangelho. E aí, como tem uma expressão bem própria do Papa Francisco, que ele dizia marcar a todos com o sabor do evangelho. Isso não é lá na Fratelli Então, nosso grande desafio como igreja é sair para oferecer o sabor do evangelho a todos que a gente se encontra pelos caminhos da vida. Então, no entanto, a missão ela se faz a partir de 4 movimentos, né? A igreja que sai, a igreja em saída, né? Que sai para se encontrar e não para se perder, que sai para oferecer a todos o sabor do evangelho. Então tem 4 movimentos que são necessários, que certamente vocês já até estão cientes e compreendem. Primeiro, a missão se faz com joelhos, com os joelhos dos que rezam, dos que oram. Depois, a missão ela é feita, essa igreja em saída, né, ela sai com os pés dos que vão. Essa igreja em saída, volto a insistir, que não sai para se perder, mas sai para se encontrar, ela realiza esta missão com as mãos dos que colaboram, de todas as maneiras, inclusive financeiramente falando. Essa igreja em saída, que sai para se encontrar e não para se perder, ela sai com as igrejas que enviam. Por isso, ninguém se auto-envia. Todo mundo é enviado. Quem vai é enviado pela igreja. E aí, embora eu até preparei umas telazinhas para a gente visualizar melhor, mas logo que o William nos ajudar, a gente vai visualizar de modo mais adequado. Então, eu coloquei inclusive uma espécie de constelação semântica, que vocês já ouviram muitas vezes, que dizem da natureza dessa igreja em saída. Por exemplo, certamente todo mundo já ouviu falar de missões adigentes, ou não? Certamente todo mundo já ouviu falar da expressão envio, como também todo mundo já ouviu falar da expressão testemunho, nova evangelização, anúncio, missão, pregação, pastoral, evangelização, conversão, apostolado e, de modo muito concreto, em muitos territórios dessas nossas igrejas, ouviu-se também falar tantas vezes de santas missões populares. Todas essas expressões que eu falo, que eu nominei aqui, é uma espécie de constelação daquilo que diz respeito da igreja em saída. E aí, tudo isso nos ajuda a compreender o quê? Que a vida é missão. Então, É, e é, aí a gente, quando se aproxima do magistério do Papa Adriano, Francisco, oi, você está conseguindo? É porque eu estava colocando aqui a.
Vocês conseguiram ver a transmissão de tela? Não, eu Apareceu? não estou vendo. Não Agora apareceu. sim. Não, não, Isso. agora. Agora Agora. apareceu. Agora Ótimo. sim. Sim. Pois Estou visualizando. eu tava com a tela aberta pensando que estava transmitindo para vocês. Aí, como eu vi que o padre não estava na sintonia, aí eu voltei, aí eu vi que não tinha ido. Pois bem, tá tudo ok aí, né? Eu vou Tá, passando aqui, perfeito. padre, aí o senhor analisa em qual área você tá bom? Tá. Então, Vai ser é exatamente onde tu está aí. Eu estou falando dessa espécie de constelação semântica que diz respeito da igreja em saída, né? E que nós muito já ouvimos essas expressões e que precisa cada vez mais a gente se revestir delas. E aí, quando a gente olha assim o magistério do Papa Francisco, principalmente quando a gente toma em conta a Evangelii Gaudium, que é o seu programa pastoral de governo, nós vamos nos deparando com uma compreensão lúcida e, ao mesmo tempo, provocante a respeito da evangelização da igreja. E aí, a Evangelii Gaudium, que em outras palavras, que traduzindo, significa a alegria do evangelho. Então, eu analisando o documento, a gente consegue perceber que existe ali na linguagem do Papa Francisco uma aproximação gramatical. Por exemplo, se vocês pegam a Evangelii Gaudium no número 1, está lá assim: a alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Eu acho que o dado fundamental é este: o encontro verdadeiro com Jesus. Que, em outras palavras, diz respeito, esse encontro está muito ligado àquilo que a gente escuta nas catequeses, iniciação à vida cristã. Tem até muita gente que talvez esteja engajado na vida da igreja, faz muitas coisas, mas falta ali o determinante e o fundamental, que é o encontro verdadeiro com Jesus. Daí que, na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz mais ou menos com essas palavras: eu convido a todo mundo a se encontrar ainda hoje com Jesus, ou renovar o seu encontro, porque de repente a gente fez um encontro, né, em tempos idos, mas esqueceu de renovar. Então, o determinante para a nossa vida missionária é o encontro pessoal com Jesus. Então, eu coloco, como vocês podem visualizar, qual é o primeiro sujeito da exortação apostólica sobre o anúncio do evangelho no mundo atual? Essa exortação é o documento do Papa Francisco, que trata bastante dessa igreja em saída, que é a temática de hoje. Então, qual é o primeiro sujeito? O sujeito que rege a sintaxe de Francisco é a alegria do evangelho. Então, qual é o sujeito da evangelização? É a alegria do evangelho. A alegria do evangelho, segundo o Papa, enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. A alegria do evangelho, que é o sujeito, a alegria do evangelho, que é o sujeito da sua exortação, essa alegria enche a vida de todos aqueles que se encontram verdadeiramente com Jesus. Então, o sujeito da sintaxe de Francisco é a alegria do evangelho que se comunica aos corações e à vida inteira dos que seguem a Jesus.
o reino, a alegria do evangelho como uma gramática programática no horizonte do Papa, enche o coração e a vida inteira. O reino que se antecipa e cresce entre nós. Abrange tudo, como nos recorda aquele princípio de discernimento que Paulo VI propunha a propósito do verdadeiro desenvolvimento. Todos os homens e todo homem e o homem todo. Sabemos que a evangelização não seria completa se ela não tomasse em consideração a interpelação recíproca que se faz constantemente o evangelho e a vida concreta. Quer dizer, que a evangelização ela tem que tomar em conta a vida concreta de cada pessoa e do contexto social em que vive. Os que são destinatários do evangelho ou destinatários da missão. A alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Notem que a precedência de Deus, o sujeito de toda ação. Então, Deus sempre tem a precedência. É o próprio Deus que em Jesus toma a iniciativa. Então, Deus toma em Jesus a iniciativa de entrar numa interlocução com a humanidade, numa interlocução com o seu povo, numa interlocução com cada um de nós. E desta interlocução de Deus nasce o nosso compromisso de entrar numa interlocução com ele e fazê-lo conhecido cada vez mais. Então, a missão da igreja, que é a nossa missão, é estender, né, a ação de Jesus, ou a presença de Jesus. No princípio e no papel de sujeito da ação, a gramática da alegria do Evangelho revela aquela economia programática do amor de Deus, colocando ao centro de nossa história seu desígnio universal de salvação, inseparável do reino. Então, quando Deus toma a iniciativa, né, de entrar numa interlocução com a humanidade, em última análise, coloca no centro da história da humanidade o seu desejo. Então, qual é o desejo de Deus? Oferecer a salvação a todo mundo. Que ninguém fique escape desse seu desejo. Por isso que o Papa Francisco diz também, como ninguém ninguém escapa do desejo de Deus, do desígnio de salvação, ninguém fica escape também do convite de se encontrar com Jesus Cristo. E no encontro com Jesus, compartilhar da missão dele. Então, qual é a missão? E aí, nesse sentido, nós poderíamos nos perguntar, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a missão de Jesus. E a missão de Jesus é a missão da igreja. Por isso que a igreja não inventa uma missão, senão dá continuidade à missão de Jesus. William, é exatamente aí que estava. Agora tu pode passar para o próximo slide, por gentileza? Ah, tá. Aqui? Aqui? Exatamente, isso. Aí, professor,
Quando o senhor quiser Diga. que passe o slide, você pode dizer, vamos adiante, mais adiante. Aí a gente passa Ah, direitinho. perfeito. Tá bom? Perfeito. Isso. Então, a alegria do Evangelho, né, inclusive o título do documento programático do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho, e trata-se de uma gramática programática do seu governo. Então, notem que insistentemente eu deixo no slide sempre esta frase que é assim basilar, que é fundamental. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Então, a missão de quem se encontra com Jesus é oferecer o seu conteúdo. Qual é o conteúdo da, do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é a alegria e o amor. Então, o que a gente oferece quando sai, como igreja em saída? O que nós oferecemos é a alegria e o amor. No entanto, para a gente oferecer, é preciso que a gente tenha. Ninguém oferece o que não tem. Por isso que o Papa Francisco insistentemente nos convida a fazer esse encontro com Jesus. Porque só no encontro com ele é que a gente adquire dele o seu conteúdo. Ele nos confere o seu conteúdo no encontro que a gente faz com ele. E aí se tira, por exemplo, com os apóstolos e tantos outros que, biblicamente, a gente encontra e que, quando iam em missão, terminavam oferecendo o que Jesus oferecia. Entendeu? Ninguém se ousa proclamar o evangelho ou se dizer missionário na igreja se não estiver minimamente disposto a oferecer o que é próprio do Senhor. Eu acho que às vezes o evangelho não pega, não cola, porque muitas vezes quem sai pregando, prega a si próprio. Ou prega o que está na sua própria cabeça. E aí, quem prega a si próprio ou o que está na sua própria cabeça, termina traindo a proposta de Jesus. E aí, para a gente não ser um missionário ou uma igreja que trai a proposta de Jesus, faz-se necessário este sadio encontro que o Papa tanto nos convoca. E aí, se Jesus Cristo é o Evangelho, nós poderíamos perguntar: o que é evangelizar? Primeira coisa é compreender a comunicação, que evangelizar não é a comunicação de uma doutrina. Evangelizar não é a comunicação de uma doutrina. Evangelizar é a comunicação, é comunicar a vida. É comunicar a vida. Ele tomando como parâmetro quem no Evangelho de São João 10:10 diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa é a missão da igreja em saída. Ela sai para comunicar a vida. Ela sai para comunicar a vida em abundância ao modo do seu fundador, ou seja, ao modo de Jesus. Adiante. Adiante, William. Então, a alegria do Evangelho
William? Então, a alegria do Evangelho. É interessante a gente compreender assim. O que o Papa Francisco apresentou para a Igreja Universal, uma vez que ele, sendo Papa, Bispo de Roma, ele automaticamente se torna o Papa, e sendo Papa ele se torna o líder da Igreja Universal. Então, o que ele apresentou para a Igreja Universal foi a experiência que ele tinha de igreja latino-americana. Então, muito do que ele coloca, por exemplo, na sua exortação apostólica, no seu documento programático de governo, que é Evangelii Gaudium, muito do que ele coloca aqui, ele coloca a partir da sua experiência de igreja latino-americana. Tanto é que ele se fundamenta muito no documento de Aparecida. No documento de Aparecida, melhor dizendo, antes disso, é interessante que a gente tome aqui como um pensamento norteador o que diz o Papa Bento XVI, quando ele fala do Evangelho, do encontro com Jesus. Ele diz assim: não me cansarei de repetir estas palavras. Aliás, ele faz o Papa Francisco fazendo uma referência ao Bento XVI, lá na Evangelii Gaudium, número 7. Ele diz: não me cansarei de repetir estas palavras de Bento XVI, que nos leva ao centro do Evangelho. O que é que o Bento diz? Ele diz assim: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas o que existe é um encontro com um acontecimento, o que existe é um encontro com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte, e dessa forma, um rumo decisivo. Então, no início do ser cristão de cada um de vocês, de cada um de nós, segundo o Bento XVI, não existe eu decidi ser cristão por questões éticas, ou por questões morais, ou por doutrina, ou qualquer coisa do tipo. Não. No início do nosso ser cristão está a experiência com um acontecimento. No início do nosso ser cristão está o encontro com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus, que muda o rumo decisivo da vida de quem se encontra com ele. Eu não tá escutando, né? Oi? Tá todo mundo escutando? Eu acho que você pode continuar. Sim. Tá perfeito. Tá perfeito. Está no local correto? Então vamos lá. Olha, se a iniciativa é do Evangelho, nós não vimos que é Deus que toma a iniciativa de entrar num diálogo com a humanidade, de entrar em diálogo conosco. Então,
a iniciativa é do Evangelho. Nós poderíamos nos perguntar, o que seria evangelizar? Aí vocês podem até colocar aqui na cabeça e no coração. O que seria evangelizar? Evangelizar significa participar de uma ação que, a princípio, procede de Deus. Evangelizar é isso. A igreja em saída que sai para evangelizar. Então, a igreja que somos, que saímos para evangelizar, é exatamente porque a gente participa de uma ação que, a princípio, é e procede de Deus. Daí que eu digo, ninguém inventa a missão. A igreja não inventa a missão. A missão já foi inventada, ela já foi criada. E teve um fundador, teve um criador, é Jesus Cristo. O nosso único compromisso é de manter a fidelidade aos ideais de quem fundou a missão. Então, nosso grande compromisso, portanto, é de comunicar o que é de Deus. Então, eu perguntaria, o que é de Deus? O que a gente vai comunicar? A vida e o amor de Deus. Então, são esses dois elementos que a gente sai comunicando. A vida e o amor de Deus. Em função de quê? Em função da glória de Deus. Então, a iniciativa é do Evangelho, e evangelizar significa participar da ação que procede de Deus. Repito, a iniciativa é do Evangelho, e evangelizar significa participar da ação que é de Deus. William, eu estou na lâmina 12, slide 12. No 12, é? É. Ah, então tá. Ainda? É. Eu passei muito. Entendeu? Então vocês visualizem aí. Certo. Se a iniciativa é do Evangelho, ou seja, se a iniciativa da missão é de Deus, o que seria evangelizar se não participar de uma ação que, em princípio, procede de Deus? Então, a gente participa da missão que procede de Deus. Prossegue, William. É amor a chave do apartamento. Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, né, e há de ser bem generosa a entrega, seria um erro considerá-la como uma heróica tarefa pessoal, né? Por isso que eu disse anteriormente, a missão ela procede de Deus. Então seria um grande erro compensar a missão como uma heróica tarefa pessoal, né? Dado que ela é, primeiramente, acima de tudo, que possamos sondar e compreender a respeito da obra de Deus, como está lá na Evangelho Gaudium, número 12. Então, eu chamo aí a atenção para que a gente não caia na tentação de nos assambarcarmos um heroísmo na missão, né? Porque a missão ela é sempre de Deus. O que a gente, no máximo, faz é compreender o que Deus, né, quer comunicar ao mundo e nós nos fazemos dele seus interlocutores, seus mensageiros, os enviados. Mas nunca a missão é nossa.
Prosseguimos, William. E aí eu coloco aí, chamando a atenção nossa, que até nos neologismos a gramática do Papa Francisco é programática. Pode passar, William. William? Então, até nos neologismos, a gramática de Francisco é programática. A igreja em saída, isso é um neologismo, né? O que significa a igreja em saída? A igreja em saída é a comunidade dos discípulos missionários. Que, segundo o Papa Francisco, essa comunidade dos discípulos missionários, ela primeireia. O que significa primeirear? É um neologismo do Francisco. Quer dizer, é uma comunidade que se envolve, é uma comunidade que acompanha, que frutifica e que festeja. Entende? Então, a igreja em saída é a comunidade dos discípulos. Quem é a comunidade dos discípulos? Somos nós. Cada um de vocês que estão nesta sala participa de uma comunidade. E a sua comunidade é uma comunidade discipular. Esta comunidade discipular, em nenhum momento ela pode ser uma comunidade apática, da inércia, mas pelo contrário. Assim como ela entende que Deus tomou a iniciativa, essa comunidade também ela é de iniciativas. O que faz uma igreja uma comunidade deixar de ser, como se escuta em algumas, na linguagem popular, uma comunidade morta. Então, uma comunidade morta, que quer dizer uma comunidade sem vida, é uma comunidade que, segundo o Papa Francisco, ela não primeireia, ou seja, é uma comunidade que não se envolve. É uma comunidade apática ou anêmica, porque na veia dela não corre, né, a vitalidade que toda a comunidade há de receber de Jesus. Microfone. Então, primeireiam. Aí o Papa Francisco, inclusive, diz assim, desculpe-me o neologismo, mas primeirear significa tomar a iniciativa. Então, toda comunidade, para ser igreja em saída, ela tem que ser uma comunidade de iniciativas. É uma comunidade de iniciativas. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, ou seja, a comunidade entende que Deus a precedeu no amor, como se lê lá na primeira carta de João 10, primeira carta de João 4:10. O Senhor, né, precede a comunidade no amor. E aí ela é aprendiz de Deus, ela é aprendiz de Jesus. E ela tende a repetir os gestos, né, de Deus. A comunidade repete os gestos de Deus, a comunidade repete os gestos de Jesus. Então ela é chamada também a primeirear em muitas situações.
e na vida de tanta gente. E por isso ela sabe ir à frente, sabe tomar iniciativa sem medo, ir ao encontro. Então ela vai à procura dos afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Essa é a missão da igreja em saída. Qual é a missão da igreja em saída? É a missão de Jesus. Qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus foi ir ao encontro de todos e todas, né, principalmente dos que se encontravam em situações, né, difíceis da vida, os afastados, ia nas encruzilhadas dos caminhos para convidar a todos para o banquete. Então, a comunidade em saída, a igreja em saída, vive um desejo inexaurível de oferecer a misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia. Quer dizer, a igreja que experimenta a misericórdia de Deus, ela oferece a misericórdia a todos que encontra pelo caminho. Então, esse, no horizonte de compreensão do Papa, porque ele bebe da veia do Evangelho, ele sublinha a misericórdia como um dado fundamental da igreja. A igreja, ela é chamada a ir ao encontro de todos para oferecer a misericórdia. Certamente vocês já ouviram falar muitíssimo de sinodalidade, ou não? E aí, olha, sinodalidade nunca existirá com a ausência de misericórdia. Então, só se faz um caminho sinodal se for capaz de ter entranha de misericórdia. E aqui eu chamo a atenção para dois elementos práticos. Jesus, daquela cena do Evangelho, aquela mulher que foi pega em adultério e levam ela e jogam aos pés de Jesus. E pergunto para vocês, isso o que fizeram? É um ato de misericórdia ou um ato de ausência de misericórdia? Tem o Sócrates, atribui, melhor dizendo, a Sócrates uma expressão que diz: conhece-te a ti mesmo. E aí, eu quando leio a passagem, que vejo aquela ausência de misericórdia daqueles cidadãos, eu recordo dessa frase de Sócrates. Por quê? Porque Jesus disse assim: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mais ou menos ele utilizou a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, porque quanto mais tu te conhecer, mais fraquezas tu vai perceber que tu tens. E de posse do conhecimento das tuas fraquezas, tu vai ser misericordioso com as fraquezas dos outros. E aí entra a dimensão da compaixão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a comunidade é chamada a oferecer a misericórdia. E aí o grande desafio que Jesus põe para cada um de nós é de nos conhecermos mais profundamente, para que a gente possa desenvolver em nós o máximo de humanidade possível. Que a gente só se torna verdadeiramente humanos à medida que a gente se conhece o máximo possível. E à medida que a gente se conhece, a gente vai se tornando dócil
e misericordioso. E aí, a igreja que só pode ser misericordiosa se a gente for se conhecendo, como nos propõe o Senhor. E aí o Papa Francisco ele diz: ousemos um pouco mais no tomar iniciativas. Ousemos um pouco mais no tomar iniciativas. Mas a gente tem tanta dificuldade de tomar iniciativas que, inclusive, nas pastorais, a coordenadora, a gente chama da nossa chefe, na comunidade, o padre é o chefe. Enquanto tiver chefe, a comunidade vai ter dificuldade, porque vai depender dos chefes. E o que Jesus quis, na verdade, que fôssemos uma comunidade de irmãos. A gente pega o Evangelho de Marcos 10, 45, ele diz assim: olha, o chefe das nações tem poder sobre elas e as tiranizam, mas entre vós não deveis ser assim, porque vós sois irmãos. Então, na comunidade de irmãos, existe espontaneidade, existe liberdade, existe entrosamento, e em decorrência disso, né, vem as iniciativas. Eu acho que as chefias, elas terminam boicotando as tomadas de iniciativa das comunidades. E aí termina a igreja em saída, ela termina se amarrando aí. Ela deixa de ser em saída e torna-se uma igreja piada, peada. Não sei se vocês já viram quando um animal é chamado roceiro, que pula as cercas, as quintas e invade as dos outros, aí termina botando uma peia, né? O animal fica peado. Então tem comunidade que ela é peada. E aí ela tem dificuldade de ser uma comunidade em saída, uma igreja em saída. A comunidade dos filhos de Deus é uma comunidade em que, para que tenha iniciativa, tem que ser uma comunidade que experimente minimamente a liberdade, uma liberdade de espírito. Prossegue, William. William, pode prosseguir. Então, a missão, como estou dizendo, né, a missão ela é de Deus. A missão não é do Irã, não é do bispo, não é do papa. A missão é de Deus. O papa, o bispo, o padre, cada batizado, todo mundo entra no intercâmbio, né, de oferecer o que de melhor tem para que a missão de Deus seja desempenhada. Então, a igreja peregrina é missionária por natureza, porque tem sua origem na missão do Filho e do Espírito Santo. Então, onde que está a origem da missão da igreja? A origem da missão da igreja está no Filho e no Espírito. Em outras palavras, está na Trindade. Então, a missão nasce do coração da Trindade. Por vontade de quem? Por vontade de Deus. Mas por que Deus quer que esta missão exista?
Exatamente porque, como diz no livro do profeta Ezequiel, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Então, em última análise, a finalidade da missão é o desígnio de salvação de Deus a toda a humanidade. Daí que Jesus, no Evangelho de Mateus 28:19, ele diz: Ide e fazei com que todos sejam meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui revela o desígnio do amor de Deus, que é a comunicação da salvação a todos, a todos. Por isso, o impulso missionário é fruto necessário à vida que a Trindade comunica aos discípulos. Então, o que o missionário leva como conteúdo é o que ele recebeu da Trindade. Então, a Trindade comunica aos discípulos e os discípulos saem comunicando que receberam como comunicação da Santíssima Trindade. Santo Agostinho, ele, na Cidade de Deus, no livro 15, no capítulo 1, ele diz assim: classifico o gênero humano em dois grupos. Segundo Santo Agostinho, ele classifica o gênero humano em dois grupos, a saber, os que vivem como homem, os que vivem como ao homem apraz. Ou seja, ele classifica o ser humano em dois grupos: aqueles que vivem segundo os gostos meramente dos homens, né? O que apraz aos homens, e existe aquele outro grupo que vive segundo o gosto de Deus. Entendeu? Então, o Santo Agostinho ele coloca dois grupos de pessoas: os que vivem segundo o gosto dos homens, ou seja, segundo os gostos humanos, e aqueles que vivem segundo o gosto de Deus. Aí ele vai dizendo: olha, em linguagem figurada, chamo-lhes também duas cidades, isto é, duas sociedades de homens, das quais uma está predestinada a reinar eternamente com Deus. Qual? Aqueles que vivem no mundo em função do gosto de Deus. E existe aquela cidade em que e a outra cidade em que existe os que vivem para o suplício eterno. Existe suplício eterno. Então, a missão é de Deus. A grande novidade, eu tomo aí, se o William estiver me acompanhando, é o slide 17. Então, no documento de Aparecida, que é um documento da Igreja Latino-Americana, elaborado em 2007, se chama documento de Aparecida porque os bispos, inclusive Bento XVI, quando era Papa, veio fazer a abertura desse grande acontecimento e foi aqui no Brasil em Aparecida. Então, por isso que o novo documento se chama Documento de Aparecida, porque essa reunião de bispos, junto com o Papa, que veio fazer a abertura, ocorreu no Brasil em Aparecida. Então, naquele documento, diz assim: a grande novidade que a Igreja anuncia ao mundo
é Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem, a palavra e a vida, que veio ao mundo para nos fazer participantes da natureza divina. Então, a finalidade da encarnação do Verbo foi esta: nos fazer todos participar da natureza divina, para que participemos de sua própria vida. E quando a gente participa da natureza divina, a gente participa da própria vida de Jesus. É a vida trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos é dada na missão do Filho, no ato da encarnação. Mas esta vida também que nós, como discípulos de Jesus, que nós, como igreja missionária, como igreja em saída, também comunicamos aos outros. Sua missão, a missão de quem? De Jesus, é manifestar o imenso amor do Pai. Mas a missão de Jesus tornou-se a missão da igreja. Então, se a missão de Jesus é comunicar o imenso amor do Pai, essa também é a missão da igreja. É comunicar o imenso amor de Deus. O anúncio do querigma convida a tomar consciência desse amor vivificador de Deus que nos é oferecido em Cristo, morto e ressuscitado. Isso é o que, por primeiro, necessitamos anunciar e também escutar. Então, o que a gente precisa? Primeiramente, anunciar o querigma, ou seja, o encontro. O encontro com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Mas a gente precisa também, não apenas anunciar, a gente precisa se convencer daquilo que a gente anuncia. Acho que outro limite da igreja, que somos nós, é que às vezes a gente comunica sequer está convencido. A gente precisa se convencer desta ideia para poder ajudar outras pessoas a entrar num processo de convencimento e, portanto, de acolhida. Compreender que a graça tem primado absoluto da vida cristã e em toda a atividade evangelizadora da igreja. Pela graça de Deus, sou o que sou, diz o apóstolo Paulo. E depois tem um canto que se canta bastante no dia do leigo. Pela graça de Deus, sou aquele que sou, leigo na igreja, e por aí vai, que vocês sabem cantar mais do que eu. Prossigamos, William. Ainda, segundo o documento de Aparecida, e também ele está contido, isso que eu vou falar, está tanto no documento de Aparecida, quanto na Evangelii Gaudium, que é o programa de governo do Papa Francisco. Então, o que é que diz? A igreja como comunidade de amor. Como é que a igreja, ela para ser em saída, para ser uma igreja missionária, primeiro ela tem que reconhecer quem ela é. Então, quem nós somos como igreja? Ou pelo menos deveríamos ser. Nós deveríamos ser uma comunidade de amor. Esta comunidade de amor, ela passa a refletir a glória do amor de Deus. E qual é a glória do amor de Deus, se não a comunhão? E é pela comunhão que a gente tem condições de atrair outras pessoas e os povos. Para vocês terem assim, um parâmetro para saber se a igreja, onde vocês atuam,
certamente tem gente de vários lugares, para saber se ela realmente é uma comunidade de amor, que reflete a glória de Deus, e como consequência disso, atrai novas pessoas para Cristo, basta ver o tamanho dela este ano, o tamanho dela o ano passado, o ano atrasado, há 10 anos atrás, e assim sucessivamente. Se ela continua com a mesma, mais ou menos com a mesma quantidade de gente, ela não está sendo uma comunidade de amor, porque ela não está conseguindo atrair nada e nem ninguém. Continua a mesma quantidade de gente fazendo as mesmas coisas, com as mesmas dificuldades, não tem ninguém para assumir isso, para assumir aquilo, e assim sucessivamente. Alguma coisa está faltando na comunidade. E não é, às vezes tende a transferir. Quando a gente se escuta, o povo hoje não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de comunidade, e por aí vai. Acho que está muito ligado como é que a gente apresenta, como é que a gente comunica este Deus. Como é que a gente vive em comunidade, como é que a gente vive a nossa condição de discípulos e discípulos do Senhor. A igreja cresce, não é por proselitismo, diz o Bento XVI, né? Mas ela cresce de que maneira? Por atração. Como Cristo atrai tudo para si com a força do seu amor. A igreja atrai quando vive em comunhão. Viu, gente? Olha, assim como Cristo atraía tudo para si pela força do amor, a igreja consegue atrair pela força da comunhão. Pois os discípulos de Jesus serão reconhecidos se amarem uns aos outros como ele nos amou. Inclusive, se vocês pegam o Evangelho de São João, eu digo assim, neste livro que a gente escreveu, tem uma parte que eu falo da identidade dos discípulos de Jesus. Se vocês pegam, cada um de vocês tem uma carteira de identidade. Na carteira de identidade de vocês, na minha, tem os dados básicos que nos reconhecem, que nós somos reconhecidos. Por outro lado, para ser discípulo, também tem que ter uma carteira de identidade, que é diferente da nossa carteira de identidade que a gente toma no bolso. Na carteira de identidade, nossa, de bolso, tem várias informações, nome, idade, pai, mãe, e assim por diante. Na carteira de identidade nossa, Jesus diz que só precisa ter um único elemento. Viu? Qual é o elemento? Ele diz: se vocês tiverem amor uns para com os outros, nisso reconhecereis que sois meus discípulos. Ou seja, só vai precisar deste elemento para nós sermos reconhecidos discípulos do Senhor. E por este elemento a gente tem força de atração. Está entendendo? Assim como ele teve força de atração pelo amor, né, pela comunhão, nós também teríamos do mesmo jeito. William, prossiga, por gentileza, 19, o slide. Então, a missão é, em última análise, a comunicação de vida, né? A vida se alcança, vocês vão lá no documento do Francisco, do Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, no número 10, ele diz assim claramente, que a vida
se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isto é definitivamente missão. Que é missão, segundo ele, dar vida aos outros. Quando a gente faz da nossa vida uma oferta, uma entrega pelos outros. E existe, portanto, uma correspondência no documento de Aparecida. Por exemplo, o subtítulo lá é bem sugestivo. Lá no capítulo 7. Depois vocês tomem aí o documento em mão, leiam como exercício de aprofundamento. Mas lá o subtítulo já diz assim: uma vida para comunicar, aliás, uma missão para comunicar vida. Entendeu? E aí nisso aqui, pode prosseguir, William, nisso a gente compreende que a igreja poderá entrar num estado permanente de missão. E aí, ao mesmo tempo, a gente passa a compreender o significado programático e paradigmático do Papa Francisco. Aquilo que pretendo, diz o Papa Francisco, lá na Evangelho Gaudium 25, aquilo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem consequências importantes. Aí diz ele: espero que todas as comunidades se esforcem por usar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral missionária. Por exemplo, por aqui dá a entrever o quê? No horizonte de compreensão do Papa Francisco. Olha, não terá igreja em saída se ela não fizer um esforço para passar por uma conversão pastoral. Conversão pastoral. Ele diz que é praticamente inimaginável pensar da gente deixar as coisas como estão. Entendeu? Não dá para a gente entrar, por exemplo, numa postura fatalista da história, como eu disse agora há pouco. Olha, a igreja está assim, a comunidade está apática, sem participação, porque o povo não quer mais. Está entendendo? Não é bem assim, isso aqui é uma postura, se a gente assume essa postura, isso aqui significa uma postura fatalista da história. Para falar em fatalismo histórico, eu lembro aqui Paulo Freire que diz, olha, às vezes a gente já, mais ou menos assim com essas palavras, ele diz, às vezes fatalisticamente se diz, olha, é uma pena que no Brasil tem tanta gente passando fome, mas infelizmente a realidade é assim mesmo. Ele diz, portanto, embora a realidade seja assim, ela pode ser transformada, porque isto aí é causal. Quer dizer, que houve causas. Se houve causas, existem corretivos para estas causas. Ou seja, e aí aplicando isto à igreja, ele diz, não dá para a gente deixar as coisas como estão. Quer dizer, só fazer essas constatações superficiais e se contentar com isso mesmo. Não, tem muita coisa que precisa ser feita, que precisa ser mudada. Claro, aí supõe-se que as mudanças, primeiro, elas devem ocorrer no interior de cada um. Neste momento, não nos serve, diz o Papa, né? Não nos serve uma simples administração. E é o que se tem se tornado as comunidades, né? A igreja, ela, ao meu modo de compreender,
Se a gente não tiver cuidado, ela está se tornando mais uma empresa que precisa de administradores do que uma comunidade, né, que leva avante o evangelho do Senhor Jesus. E aí ele propõe que constituamos-nos em estado permanente de missão. A atividade missionária ainda hoje representa o máximo desafio para a Igreja, fazendo referência ao Papa João Paulo II, num documento chamado Redemptoris Missio, no número 40. E a causa missionária deve ser a primeira de todas as causas, né? Por que a causa missionária deve ser a primeira de todas as causas? Porque tem a ver com a natureza da existência da igreja. Então, para que a igreja existe? Vocês já se perguntaram aí, cada um de vocês, para que a igreja existe? Para criar monumentos? Para construir prédios? Ou o que quer que seja? Não. Ela existe para evangelizar também só, o que já é tudo. Ela existe para evangelizar. Então, o que sucederia se tomássemos realmente a sério essa dimensão da igreja missionária ou da igreja em saída? Então, simplesmente reconheceríamos que a ação missionária é paradigma de toda a obra da igreja, ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, né? A gente compreenderia que a missão é o fator determinante, o vetor determinante da existência da igreja. Isso não, inclusive é o próprio Paulo VI que diz na Evangelho Nunciante que a igreja existe para evangelizar. E aí, se a gente levar a sério isso, a gente vai compreender que a ação missionária é paradigma da obra da igreja. Nesta linha, os bispos latino-americanos, isso aqui é o Papa Francisco dizendo na Evangelii Gaudium, fazendo referência ao documento de Aparecida. Não sei se vocês sabem que o redator do documento de Aparecida foi ele em 2007, no encontro dos bispos da América Latina que teve aqui no Brasil, que se reuniram lá em Aparecida. Ele foi o redator deste evangelho. Então, o programa de governo dele tem muitos elementos, né, do próprio documento de Aparecida. Então ele diz, olha, nestas linhas, os bispos latino-americanos afirmaram que não podemos ficar tranquilos em espera passiva em nossos templos, sendo necessário passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Prossegue, William. E aí aqui tudo isso incorre num tema que para o Papa Francisco é muito caro. Qual é o tema? A transformação missionária da igreja. Para o Papa Francisco, a transformação missionária da igreja era caro, porque era urgente, era necessário, e a gente não poderia, né, protelar. Então, a transformação missionária da igreja passa, segundo ele, necessariamente pelo ideal de uma nova evangelização, ou seja, pelo impacto do encontro com Jesus de Nazaré. Então, o impacto com o encontro com Jesus de Nazaré. Quando a gente se encontra com ele, aí a gente vai vendo no pontilhado da vida dele que ele foi um missionário. E como nós somos seguidores dele, ao modo dele,
também nós nos tornamos missionários, ou seja, andarilhos do reino. Nós nos tornamos andarilhos do reino. Olha, é de Cristo que o discipulado, ou que os discípulos, em comunidade, a partir de Cristo, né, ou do encontro com Cristo, que nós, que somos os discípulos de Jesus e que formamos a igreja, que precisa ser em saída missionária, é só a partir dele que a gente tem condições de fermentar a massa, recebendo o compromisso de prolongar sua missão no coração do mundo. Daí que, de novo, eu repito aquilo que está em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo quanto vos ordenei. Quer dizer, não basta batizar, é preciso que ensine o que ele deu como ordem. E acho que aqui também é o que faz com que a igreja em saída missionária fique fragilizada nesta sua ação. Porque até tem muitos que são batizados, colocando entre aspas, no entanto, eles não são ensinados tudo quanto o Senhor ordenou. E por isso tem muitos batizados, mas tem poucos iniciados a vida em Jesus. Então, a comunidade cujo horizonte é Jesus, pela força do Espírito Santo, é capaz de sair de si mesma. A igreja, ela se torna em saída quando ela é capaz de sair de si mesma, da sua situação cômoda da vida, para anunciar o amor e a ternura a cada pessoa, em todas as circunstâncias, como igreja em saída para evangelizar. E aqui nesse slide 22, e aí até mesmo, de repente, alguém de vocês quer dizer algo. Então, a comunidade cujo horizonte é Jesus, 20 do Espírito é capaz de sair de si mesmo. Então, vencer a apatia, vencer a indiferença, né? Uma tendência de ficar na sua situação cômoda. Isso só é vencido pela força do Espírito Santo. É só pela força do Espírito que a gente tem condições de sair desse aprisionamento e de nos lançar como enviados. Como enviados. E só assim a gente vai ter condições de se proclamar igreja em saída. Quando a igreja sai, ela sai para quê? Ela sai para anunciar o amor, para comunicar a ternura a todas as pessoas, em qualquer circunstância que estas se encontrarem. E aí nisso nós nos tornamos igreja em saída para evangelizar. A igreja em saída para evangelizar, ela sai para comunicar, eu vou até utilizar, ela sai para comunicar o núcleo do evangelho. Então, não esqueçamos de que nossa missão é comunicar o núcleo do evangelho. E o
Evangelho é a vida, o Evangelho é o núcleo, o núcleo do Evangelho é o perdão, o núcleo do Evangelho é a reconciliação, o núcleo do Evangelho é uma comunidade toda em volta de Deus. Então, alguma reação? Alguma reação? William, agora tu pode acessar o slide. E a gente prossegue na próxima. Oi, estão me escutando? Eu estou. Alguém Tá quer bom. reagir? Já podemos organizar, eu acho que isso já está finalizando, padre? A gente pode Isso. abrir para perguntas. O slide está na posição certa? Exatamente, a gente parou aí. Oh, perfeito. Pessoal, vocês que estão acompanhando aqui a gente, caso desejem interpelar alguma coisa ao professor de hoje, o momento é agora. Daniel Nunes. Só lembrando para vocês que depois dessa aula eu vou mandar uma transcrição, né, do trabalho, e aí eu vou passar uma atividadezinha para vocês. Serão 2 atividades, né, para ver quem está acompanhando direitinho, tá bom? Aproveitem agora para fazer as perguntas. O início, nosso professor começou já iniciando a aula muito rapidamente, não deu tempo nem de fazer a sua apresentação. Mas depois das perguntas a gente vai fazer uma pequena apresentação. Não sei, eu acho que alguns já conhecem, mas não, eu tenho certeza que grande parte ainda não conhece. Acho que o Daniel Nunes tinha levantado a mão, pelo menos apareceu aqui. Daniel Nunes, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu sou Maria da Anunciação Gomes. Não acompanhei desde o início, porque eu estava em uma missão da minha paróquia, do Maranhão. Mas pelo que eu ouvi, gostei bastante, entendeu? Padre, parabéns. Deus continue dando sabedoria para que você continue desempenhando a missão, tá bom? E muito obrigada, boa noite. Imagino, eu que agradeço, viu? Eu levantei a mão aí também, eu sou Pode falar. Diga, tia Marlene. da Diocese de Balsas. Olá, boa noite, minha gente. Bom, eu vejo assim, o tempo já passou aí para a gente fazer as perguntas, mas aí, no caso, agradecer a equipe que colaborou hoje, né? O Williams e o padre Irã, e todos nós, né, com o pensamento positivo, a participação de igreja, e vendo esse tema, eu observo que precisamos estudá-lo. Né, os slides foram passados, eu sei que o material será adquirido, mas nós precisamos ler mais e para ver assim, uma ressignificação, porque não é quando diz assim, o que é igreja em saída?
não é saída para... O padre explicou no começo, não é para perder-se, é para encontrar-se. Essa palavra encontro, ela enche, né? É muito boa. Mas aí como é que nós precisamos ver o nosso comportamento, o nosso estudo, como é que nós vamos conviver com os outros, conosco primeiro, para chegarmos aos outros, dentro do que é missão. E hoje também apareceram muitos nomes novos, né? Conteúdo pragmático, as explicações aí, umas palavras também que a gente precisa recorrer. Vamos olhar ali no dicionário. Tem deles que é precisar do hebraico, né, padre? Mas não é isso, não. Mas a explicação, a missão é ir ao encontro de si, primeiro não de forma egoísta, mas pelo menos que eu pude entender que ir ao encontro do outro. Como, onde, num lugar fixo, daí pode ser debaixo da árvore, pode ser na praça, pode ser nas casas, e vendo toda essa aí. Mas a missão é bonita, e a nossa igreja não é só a igreja de pedra, somos nós mesmos. Pelo menos é o que eu vejo. Obrigada, Padre Irã, Williams, eu vejo assim. Vamos estudar. De nada, dona Marlene. Eu que agradeço. Mais alguém quer falar alguma coisa? Está aberto o momento. Daniel? Iniciando, já estamos às 9, né? Mas posso abrir ainda para alguém que deseja falar alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Que é o Raimundo Nogueira, paróquia Nossa Senhora da Conceição, Icatu, da Arquidiocese de São Luís. E foi muito assim relatado sobre a igreja de saída. Não sair para ser esquecida, para se afastar, mas para estar próximo. Eu queria fazer-lhe uma pergunta. Como a igreja pode ajudar as pessoas a se sentirem mais conectadas e apoiadas em sua fé? Como a igreja pode ajudar as pessoas a se sentirem mais conectadas e apoiadas em sua fé? Assim. Eu acho que... como é o teu nome? Raimundo, né? Raimundo. Eu, particularmente, penso que ela pode ajudar as pessoas mantendo-se fiel à sua razão de existir, né? Então, agora nós poderíamos nos perguntar, a igreja, ela existe para quê? Ela existe para comunicar, ou melhor dizendo, ela existe para dar continuidade às ações de Jesus, né? A missão de Jesus. Ela estender a vida de Jesus, esticar a vida de Jesus. Então, ela ajuda nesse sentido, se ela se manter fiel à sua razão de existência. Então, o que era de Jesus passa a ser da igreja. Então, aí eu ousaria dizer que a igreja é a herdeira do patrimônio de Jesus. Aí nós poderíamos perguntar, qual foi o patrimônio de Jesus? Você pega, por exemplo, lá na Quinta-feira Santa, ele dá um exemplo muito especial para os discípulos. Olha, pegou uma vasilha, lavou os pés como servidor que ama e disse, dei-vos o exemplo para que faça a mesma coisa. Ele já sabia que ali tratava-se de um processo de despedida. No entanto, como aqueles eram os herdeiros, né, da sua ação programática, então eles teriam que levar avante isso aqui. Isso aqui é o que fica, né?
Então, e é nisso que as pessoas ainda vão. A igreja se torna credível, se ela for fiel à sua razão de existência, se ela levar a bom termo a herança que ela herdou de Jesus. Não sei se eu me fiz entender. Obrigado aí pelo esclarecimento, foi muito boa a sua colocação, a sua resposta, e agradeço aí por respondê-la. Obrigado e boa noite. Viu? Ok, Raimundo. Muito bem, então... Alguém mais, acho que é Vande. Você quer responder mais aí? Maevande, Diocese de Palmares, Pernambuco. Mais um coração maranhense. Diocese de Grajaú, está lá. Oi, irmã. Maravilha. Só eu acrescentaria, Arroche a Padre pergunta. Irã, trazendo na linha do seu pensamento os discípulos de Emaús, né? Essa igreja em saída, né? Esse coração que arde e esses pés que se põem em movimento, que vai ao encontro que dá-se a conhecer. Então, esse sair de se eu encontrasse para encontrar o outro. Então, Isso. dentro